Olá pessoal, tudo bem? Me chamo David Pereira, estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e essa é a última videoaula do conjunto integrante do tópico Mecânica de Pavimentos da disciplina Tópicos Especiais em Infraestrutura Rodoviária. E nessa videoaula nós vamos estudar a ferramenta que vai ser, provavelmente em pouco tempo, o novo método de dimensionamento de pavimentos novos e reforço de pavimentos asfálticos no Brasil. Então, essa videoaula então, foi preparada para concluir e mostrar como a gente consegue dimensionar pavimentos a partir de um sistema que carrega consigo um processo iterativo de mecânica de pavimentos. Então, falando um pouquinho de sua origem, o Medina ele é um sistema computacional que realiza ou a verificação de uma determinada estrutura ou o dimensionamento empírico mecanicista dessa estrutura de pavimentos asfálticos. Isso é importante reforçar, ela é específica para pavimentos asfálticos, tanto para pavimentos novos quanto para reforço de pavimentos. E um outro detalhe importante é que dentro da sua rotina de cálculo, a gente emprega, quando utilizando o Medina, a análise elástica de múltiplas camadas. E ela foi fruto do termo de execução descentralizada, celebrado entre 2015 e 2018, pelo IPR, que é o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que está vinculado ao DENIT, junto com a COP, da UFRJ, bem como com a colaboração do Centro de Pesquisas da Petrobras. Na verdade, a Petrobras, a partir de uma série de termos de cooperação com várias instituições brasileiras, ela conseguiu promover o desenvolvimento de todo o arcabouço necessário a fazer com que esse novo método fosse disponibilizado e estivesse em fase final de consulta pública e de discussões dentro do DENIT para sua efetiva implantação, acreditamos todos, em pouco espaço de tempo, junto com várias universidades, inclusive, ou institutos de pesquisas aqui do Brasil. Na prática, o Medina começou o seu algoritmo a ser desenvolvido na tese do Dr. Felipe Franco, de 2007, em que ele fez todo o alicerce de algoritmo para essa base do sistema. Além desse termo de cooperação que eu acabei de mencionar, em que várias universidades e institutos de pesquisas suportados financeiramente pela ANP Petrobras, eles conseguiram desenvolver uma rede de tecnologia em asfalto com inúmeras universidades no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a URGS e nós aqui da UFSM como integrantes desse processo, a fim de viabilizar então efetivamente a implementação do Medina. E por que o nome Medina? Essa imagem aqui é a imagem do professor Jacques de Medina, que foi um dos precursores aqui no Brasil da mecânica de pavimentos. Ele era professor lá na COP, no Rio de Janeiro, escreveu, orientou inúmeros trabalhos e a sua última obra é esse livro, na sua terceira edição de 2015, Mecânica de Pavimentos, inclusive uma das referências bibliográficas que eu apontei como básica para a compreensão desse conteúdo, que ele escreveu em conjunto nessa última edição, assim como na segunda edição também, com a professora Laura Mota, também lá da COP do Rio de Janeiro, recentemente aposentada. Em relação ao Medina, a gente pode apontar, e esse vai ser o nosso foco aqui, algumas evoluções em termos de ferramentas
necessárias ao dimensionamento do pavimento quando comparados ao antigo método do DNR, uma vez que ele permite que a gente considere propriedades mais reais, fiéis ao comportamento mecânico daquelas camadas que efetivamente vão ser colocadas lá no campo. Por exemplo, para a gente apontar somente como referência para vocês, o concreto asfáltico. No método DNR, se a gente está empregando o concreto asfáltico modificado por polímero ou sem modificação alguma, o coeficiente estrutural dele vai ser o mesmo, não trazendo reflexo importante no que diz respeito ao dimensionamento estrutural do pavimento. Aqui no Medina, conforme nós vamos ver, isso não é verdade. A gente consegue utilizar toda a potencialidade desses materiais e tendo isso como reflexo, o reflexo disso tudo, a redução da necessidade de espessuras das camadas em função de um melhor desempenho agregado por esse material de melhor qualidade à condição funcional e estrutural do pavimento. E ele avalia a degradação por fadiga, uma das condições que não eram avaliadas lá com o método do DNR. A gente tinha naquele método única e exclusivamente a avaliação das deformações excessivas provocadas pela ruptura por cisalhamento das camadas. E a deformação em trilha de rodas também pode ser considerada no Medina, a partir de uma avaliação mecanicista do pavimento embutida no próprio método. Tem algumas considerações em relação ao como trabalhar e como considerar, que na prática ele não considera a contribuição do concreto asfáltico, mas logo na sequência nós vamos verificar com um pouquinho mais de detalhe. E ele possibilita a análise comparativa de desempenho do pavimento mediante o emprego de materiais de melhor qualidade. Então eu posso criar uma bateria de soluções viáveis sob o ponto de vista técnico, com a utilização de materiais de maior ou menor qualidade e, consequentemente, custo, para que isso tudo seja viabilizado ou viabilizando dessa maneira uma análise econômica mais condizente. Dentro do Medina, nós temos um banco de dados bastante consistente e com um número expressivo de segmentos que foram monitorados, boa parte deles lá na COP, mas também na Ilha do Fundão, mas também de outras universidades, como aquelas que eu mostrei para vocês. Foram utilizados ou para calibrar o sistema ou para validar a calibração desses sistemas. Tá? E isso, então, essa calibração e validação, basicamente relacionada aos modelos de dano à fadiga ou área trincada do pavimento, mais especificamente do material em revestimento asfáltico, do próprio revestimento. Tá? E possui ainda a flexibilidade para que constantemente esse sistema possa ser melhorado, aprimorado, de novos trechos nessas calibrações e, consequentemente, nós poderíamos ter, eventualmente, até calibrações regionais, dependendo da quantidade de segmentos que venham a ser agregados a esse banco de dados. Então, isso é uma questão importante, a possibilidade, o não engessamento de uma ferramenta, uma vez que os processos de dimensionamento de pavimentos, eles precisam ser aprimorados de maneira constante. E essa é uma ferramenta que permite esse aprimoramento sem nenhum tipo de barreira para que isso aconteça. Então, o que é o Medina? Na verdade, o Medina ele congrega várias frentes. Ele é um método, um processo de dimensionamento ou avaliação estrutural de pavimentos, que serve tanto para pavimentos novos quanto para pavimentos restaurados. Mas para a gente poder aplicar essa sistemática, nós precisamos de uma série de informações, ou uma série de informações foram necessárias também para desenvolver essas ferramentas. A primeira é que a gente precisa fazer uma boa avaliação laboratorial dos materiais que estarão passíveis de emprego
e que devem alimentar esse sistema sob o ponto de vista de gerar informações relativas ao comportamento mecânico desses materiais, para que a análise mecanicista consiga ser mais representativa das condições de campo. Nós temos que avaliar os esforços gerados por essa estrutura de pavimentos, que tem um comportamento mecânico já descrito laboratorialmente. E isso a gente consegue mediante a ferramenta que calcula os esforços no interior do pavimento. Isso a gente já viu na videoaula anterior, em que a gente usou o AMC, que é uma dos subsistemas inseridos no Medina. E a gente, a partir de modelos de previsão de desempenho, a gente consegue ter a predição de vida útil do pavimento, quer seja em relação à fadiga, ao afundamento de trilho de roda, e até futuramente alguns trabalhos já foram desenvolvidos nesse sentido, como é o trabalho do Lucas Dotto Bueno, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, conseguiu, através do cálculo e da determinação do dano do pavimento, correlacionar esse dano com a irregularidade longitudinal do pavimento, que é um aspecto bastante importante, quer seja sob o ponto de vista funcional, de qualidade ao rolamento do pavimento, de conforto percebido pelo usuário, quer seja pela condição econômica vinculada a ele, uma vez que vias com maiores irregularidades são vias que geram um custo operacional para o usuário também maior, quer seja esse custo com consumo de combustíveis, com manutenção veicular, com desgaste de pneus, ou mesmo com emissão de gases poluentes. Tá? E isso tudo foi coroado dentro do Medina a partir de observação de campo, né, de segmentos monitorados que foram fomentados pelos termos de cooperação da ANP Petrobras em vários lugares, em vários estados e condições climáticas e de tráfego distintos no Brasil, partindo então da avaliação desses trechos que foram implementados e avaliados, monitorados constantemente pelas universidades e institutos de pesquisa que estavam congregados a esse grande esforço em rede, capitaneado, portanto, pela Petrobras. A ANP, né? Petrobras ANP. Então, o Medina, na prática, ele é um método de dimensionamento empírico-mecanicista e que ele abre, dessa forma, 3 subsistemas. O AMC, que determina os esforços gerados pelo tráfego na estrutura do pavimento. O Beck-Medina, que é muito utilizado quando a gente vai fazer reforço do pavimento, para que a gente consiga avaliar os módulos de resiliência das camadas já existentes na estrutura do pavimento. Não vai ser foco dessa nossa videoaula. O AMC já foi foco da videoaula anterior. E o Medina, então, que é aquele subsistema principal, digamos assim, do novo método de dimensionamento, ou futuro novo método de dimensionamento de pavimentos novos e restaurados do Brasil, que avalia a vida útil ou dimensiona, propriamente dito, uma estrutura de pavimento com vistas à implantação de trechos novos ou de restauração e reforço dos pavimentos já existentes que estão demandando, então, uma intervenção para corrigir aspectos funcionais e ou estruturais do pavimento. Em relação ainda às evoluções que o Medina vem trazendo, algumas das propriedades dos materiais são importantes a gente ter em mente. Assim. Solos e materiais granulares, para que a gente consiga alimentar o Medina, nós precisamos, então, dizer qual que é a propriedade relativa à sua rigidez, ao módulo da resiliência, e como que é a perspectiva que se tem de dano por deformação permanente desses materiais. A gente avalia, na grande maioria das vezes, por ensaios triaxiais dinâmicos em uma metodologia que foi implementada inicialmente aqui no Brasil pelo professor Guimarães, do
do IME, no Rio de Janeiro. Em sua tese de doutorado, em 2009, ele então implementou toda uma ferramenta, todo um procedimento para avaliar tanto solos quanto materiais granulares em termos de sua danificação por deformação permanente. Conforme eu já havia mencionado a vocês na última videoaula, nós especificamente aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no grupo de estudos e pesquisas em pavimentação e segurança viária, já temos trabalhos sendo conduzidos nessa direção. Observem que esses aspectos eles eram, de certa forma, negligenciados no método do DNR, uma vez que a gente não tinha nenhum tipo de inferência sobre o módulo de resiliência ou muito menos como esses materiais se danificariam por afundamentos em trilho de roda, por deformação permanente. O que a gente fazia era simplesmente caracterizar esses materiais pelo seu CBR, de maneira mais simplista, mas era isso que a gente fazia. Em relação ao concreto asfáltico, nós temos que caracterizá-lo em relação à sua rigidez, módulo de resiliência. Ele ainda não, nessa versão atual, ele ainda não leva em consideração as suas propriedades viscoelásticas. A gente trabalha basicamente com a elasticidade dos materiais, então o módulo de resiliência seria, de maneira mais simples, a propriedade ou o parâmetro mais adequado a modular sua rigidez. E o dano a gente vai trabalhar em relação à fadiga por compressão diametral. Isso é importante, então todos os materiais que vão ser empregados lá no campo, ou que nós eventualmente queiramos utilizar no nosso dimensionamento, ele precisa ter sua caracterização por meio da fadiga, do seu comportamento à fadiga, ou desempenho à fadiga, por compressão diametral. E o flow number? O flow number é um ensaio que depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas que caracteriza a maior ou menor tendência desse concreto asfáltico em sofrer afundamentos em trilho de roda, deformações permanentes. E os materiais cimentados, eles igualmente precisam ser caracterizados em relação à sua resiliência ou rigidez, assim como por meio de sua danificação à fadiga. Como eu comentei com vocês, o flow number ele é um ensaio que, na prática, ele é necessário para podermos ter um critério de seleção de materiais asfálticos a serem empregados como revestimento asfálticos. Esse é um critério que vai nos conduzir à possibilidade ou não de utilização desses materiais. No Medina, especificamente, a gente não considera a influência ou a participação da mistura asfáltica na deformação em trilho de roda do pavimento. Então, se a gente chegar a fazer alguns ensaios, e esse ensaio específico que a gente está falando é o flow number, consiste na ação de tensões de compressão, essa tensão de compressão nesse corpo de prova cilíndrico, né, de 204 kPa, a gente aplica ciclos de carregamento, compressão e descompressão a uma temperatura de 60 graus. A gente vai aplicando isso ciclicamente e anotando quantos ciclos e como ele vem se deformando plasticamente ao longo do tempo. Certo? Quando a gente tem, então, o comportamento desse material que é submetido a esse esforço, é esse conforme vocês observam no gráfico. Quando há essa zona secundária, que é relativamente linear, quando ela começa, essa zona, a sofrer uma inflexão, nessa inflexão a gente diz que esse aqui é o número do flow number. E a partir desse número do flow number, a gente consegue caracterizar ou estimar qual vai ser o possível comportamento desse material frente à deformação permanente. Então, em linhas gerais, a partir de uma referência de nascimento de 2014, isso aqui foi tirado do manual lá da ajuda do Medina, né? A gente tem as condições em que o nosso material deve suportar. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com um tráfego como aquele
que nós fizemos o dimensionamento mecanicista na videoaula anterior, que era de 3,65 vezes 10 na 6. Para uma condição normal de tráfego, o que significa? Para velocidades menores do que... ficou invertido aqui. Eu vou já corrigir depois. Para uma condição de velocidade, condição normal, é uma velocidade maior do que 60 km por hora. Porque o nosso problema de degradação interior de roda são velocidades menores. Então, quanto menor a velocidade, mais severa a nossa condição de tráfego. É exatamente o contrário do que eu coloquei e vocês estão vendo nessa videoaula. Mas o material depois já estará corrigido. Bom, numa condição normal, com velocidade maior do que 60 km por hora, eu tenho aqui quais são os números de ciclos que esse meu material asfáltico deve suportar para que ele possa ser colocado lá no campo. No nosso caso, era um corredor de ônibus, com velocidade inferior a 60 km por hora. Então, é uma condição severa de aplicação. Para 3,6 vezes 10 na 6, 3,65 vezes 10 na 6, nós estamos nessa condição aqui, em que nós teríamos que ter um flow number em que a minha mistura asfáltica conseguisse suportar entre 300 e 750 ciclos de aplicação da carga, sem que a gente observasse antes disso essa inflexão, essa transição entre a zona secundária e a zona terciária. Mas isso não é o objeto de estudo dessa disciplina. Esse é um objeto de estudo, provavelmente nas disciplinas de materiais para infraestrutura de transportes, e quem continuar desenvolvendo pesquisa e continuar seus estudos em nível de pós-graduação irá se deparar certamente com essa conceituação desse ensaio, que é bastante interessante e se mostra bastante promissor em termos de caracterização dessas possibilidades ou dessa estimativa do comportamento das misturas asfálticas frente à deformação permanente. Então, observem, caso a minha mistura asfáltica que eu queira colocar lá no campo, ela não preenchesse essa condição aqui, que é de classe 3, certo? Eu não poderia colocar essa mistura asfáltica lá no campo. Então, dessa condição, eu consigo dizer se o meu material pode ou não pode. Para fins de fiscalização, por exemplo, se esse meu trecho vai ser executado e essa é a minha condição em termos de severidade para esse nível de tráfego, se ela não atingiu no mínimo 300 ciclos, certo? A gente não poderia utilizar essa mistura como um material asfáltico a ser empregado no revestimento. Em relação às condições de tráfego, a gente não tem muita diferença. A gente continua, nessa versão do Medina, trabalhando com o eixo padrão rodoviário, que é o eixo simples de rodas duplas, com 8,2 toneladas, que é distribuída, então, nas 4 rodas que constituem esse eixo. A pressão da inflação dos pneus é de 0,55-56 megapascal, e a distância entre esse centro de roda para esse centro de roda do mesmo semi-eixo são os 32,4 centímetros, conforme nós já vimos na videoaula anterior, em que usamos o AMC. O raio, então, da área de contato pneu-pavimento é próximo de 10,8 centímetros, e para a gente poder correlacionar o potencial destrutivo de vários eixos em relação a um eixo padrão, e assim determinarmos o número N, que é o número de operações equivalentes do eixo padrão, nós vamos nos subsidiar os fatores de equivalência de carga do corpo dos engenheiros americanos, conforme vocês já devem ter estudado na disciplina de infraestrutura de transportes, e isso então está de maneira bastante consolidada já em relação ao seu emprego. O Medina, a máquina, digamos assim, o algoritmo que faz as análises numéricas, ele se subsidia a partir de algumas hipóteses, tá, que eu trouxe para cá.
Então, ele tem uma solução de problema de elasticidade linear em sistemas de múltiplas camadas. Ele tem, entre as principais hipóteses, que os materiais são elásticos lineares, então eles respeitam a lei de Hooke. As camadas são ilimitadas na direção horizontal, então não tem uma borda, por exemplo, do pavimento asfáltico. Todas as camadas possuem espessura infinita, à exceção do subleito, né, que ele não tem fim, né, a profundidade. A área carregada ocorre naquela área de contato pneu-pavimento. A gente assume que só tem tensões normais lá, que a gente não tem tensões tangenciando, né, ou horizontais. A carga é aplicada e considerada estática, então a gente não consegue avaliar o efeito da velocidade do carregamento nessa versão do Medina. Tá? E outra condição importante é que ele considera a aderência entre as camadas, na interface entre uma camada e outra, conforme nós vamos ver na sequência como ele pondera essa condição de aderência. Bom, em relação a essa condição de aderência, se eu estiver trabalhando com uma camada asfáltica sobreposta a uma outra camada asfáltica, ele vai considerar que as duas camadas trabalham aderidas. Nessa interface, então, há a resistência nessa interface ao cisalhamento. Então, ela é capaz de absorver essa resistência ao cisalhamento de interface. As camadas asfálticas sobrepostas a camadas de solos ou granulares, a gente diz que há um livre deslocamento diferencial entre essas camadas, não sendo essa interface resistente ao cisalhamento. Essas são as principais condições. Se eu tiver uma camada de material granular sobreposta a uma camada de solo, por exemplo, de igual forma nós vamos trabalhar com essa condição não aderida. Então, basicamente, para o que é mais convencional, e nós vamos utilizar nas simulações daqui a pouco, nós vamos considerar apenas condições não aderidas, uma vez que nós vamos trabalhar em camadas únicas de concreto asfáltico, conforme vocês vão poder visualizar. Bom, uma outra novidade e bastante importante é que no Medina a gente consegue trabalhar com parâmetros de dimensionamentos que poderiam trazer influência tanto em termos econômicos como em termos de espessuras de camadas que antes a gente não podia no método do DNR. Então a gente tem a confiabilidade atrelada ao nosso dimensionamento e isso vem para o sistema, conforme nós vamos ver depois numa série de simulações, a partir do tipo hierárquico da via, da hierarquização da via em termos no sistema em que ela ocupa, né? Sistema viário em que ela está inserida. Então, se eu tiver um sistema arterial principal, por exemplo, a confiabilidade exigida no dimensionamento é de 95%. Então, eu tenho que ter 95% de certeza que aquele meu pavimento dimensionado com aquelas condições, ele vai ter o desempenho satisfatório lá no campo. À medida que ela vai perdendo importância no sistema viário, então, por exemplo, sistema arterial primário ou sistema arterial secundário, observe que a gente vai perdendo a confiabilidade. Então, uma outra condição bastante impactante também é o que a gente tem como definição de pavimento rompido por fadiga, que tem a ver com aquela área fissurada. Vocês vão depois estudar a parte de defeitos em pavimentos. Então, seriam aquelas áreas com fissuras classe 1, 2 e 3. FC3 são aquelas fissuras que a gente já tem erosão. Então, o que eu quero? Eu quero, e a minha condição limite última, em termos de resistência, em termos de degradação por fadiga, é uma superfície do pavimento 30% fissuradas, com essas áreas trincadas, então, iguais a no máximo 30%. Chegou nos 30%, eu considero então que o meu pavimento está já
rompido por fadiga. E em relação à deformação permanente, nós temos valores que variam entre 10 milímetros até 20 milímetros, dependendo da importância hierárquica que a via ocupa na nossa malha, certo? Então, para importâncias maiores, 10 milímetros, importâncias menores, 20 milímetros. Muito embora 20 milímetros já seja algo bastante impactante, mas são para sistemas menos importantes, com fluxo menor de veículos e provavelmente também com velocidades diretrizes menores para esses afundamentos em trilho de roda com essas flechas tão grandes. Bom, a análise de esforços, isso é importante. Como que o nosso sistema, o Medina, como que ele avalia os esforços no que diz respeito às degradações provocadas pela deformação permanente. Então, como já visto, o concreto asfáltico ele não sofre deformação permanente. Por quê? Porque nós só vamos aplicar no campo aquelas misturas asfálticas que passaram pelo critério de Flow-Mann. Então, nós não vamos precisar avaliar a condição de esforço vertical, ou deformação específica vertical, tensão ou deformação específica vertical no concreto asfáltico. Diferente do que a gente viu naquela videoaula anterior, em que a gente usava a mecânica de pavimentos com suporte computacional para fazer uma avaliação mais genérica para vocês observarem como que a gente poderia fazer essa avaliação. No nosso caso, nós vamos avaliar apenas as deformações permanentes ocorridas em solos e materiais granulares. Caso nós estejamos trabalhando com misturas cimentadas, para os níveis de esforços gerados para o tráfego, considera-se que as misturas cimentadas não sofram deformações permanentes. Então, é só solos e materiais granulares. E nós vamos avaliar isso segundo a modelagem proposta por Guimarães em 2009. Então, o que a gente precisa fazer é avaliar pontos, e ele considera 2 pontos específicos, um bem no centro entre as rodas, seria o 00, que a gente simulou na videoaula anterior, e aquele ponto bem no centro da área de contato de um dos pneus do semi-eixo, o eixo simples de rodas duplas de 80 kN e a pressão de inflação de 0,5556 MPa. Correto? E lá no subleito, ele considera essa condição a 25 centímetros do topo do subleito. Nessa condição aqui. Diferente um pouco do que nós consideramos na nossa simulação numérica da videoaula anterior, em que a gente considerou 10 centímetros abaixo do topo do subleito. 10 centímetros abaixo, como a gente considerou, é um pouco mais, as tensões ou os esforços são maiores, o que geraria uma deformação permanente um pouquinho mais acentuada. Mas essa é a forma como está considerada, seguindo os preceitos colocados e estudados por Guimarães de 2009, e há também referências nesse sentido em relação à tese de doutorado do Nascimento, do Luiz Alberto Nascimento, defendida lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Bom, em relação aos esforços, a maneira de se avaliar os esforços para a caracterização do dano relativo à fadiga no concreto asfáltico, inicialmente a gente avaliava só o ponto crítico de ação dos esforços, tanto no topo quanto no fundo da camada asfáltica. Então a gente observava uma série de pontos, pegava aquela tensão ou deformação específica de tração na flexão maior, e a partir desse valor a gente empregava modelos de desempenho, a fadiga dos materiais, para verificar qual era a vida prevista, a fadiga desse concreto asfáltico, exatamente como nós fizemos no AMC. Posteriormente, e já em função dos estudos promovidos pelo Luiz Alberto Nascimento de 2015, em sua tese de doutorado, ele começou a avaliar o pavimento a partir de uma malha composta por 110 pontos
que era distribuída bem entre o rodado, entre os dois rodados, num semi-eixo, se estendendo lateralmente a 32,85 centímetros. Então, ele avalia o que acontece em termos de esforços que geram degradação por fadiga em toda essa malha composta, distribuída em 10 fibras em relação à espessura da camada asfáltica. Então, nós temos 10 aqui, distribuídos aqui em 11, que dá 110 pontos. E a partir desses 110 pontos, cada um desses pontos, cada nó desse daqui, que vocês estão observando na figura, a gente pega a deformação de tração, coloca no modelo de fadiga desse mesmo material e calculo qual é o N, certo? Se eu comparar esse N em relação ao que eu tenho em termos de previsão de solicitação desse eixo do meu pavimento, eu consigo calcular o dano médio. Se eu fizer isso para todos eles, o somatório dividido por 110, eu tenho dano médio, que é isso que eu precisava até pouco tempo, e era assim que o Medina estava observando os esforços. Contudo, depois percebeu-se, até para ter melhores ajustes estatísticos, percebeu-se ser desnecessários todos esses 110 pontos. E eles estão trabalhando com a mesma malha, porém apenas na superfície e no fundo da mistura asfáltica. Então, de 110 passamos a 20 pontos apenas a serem analisados. Só aqueles mais da superfície e mais do fundo da camada asfáltica. Com base nesses 20 pontos, calculando os esforços de tração nesses 20 pontos, determinando o N-FAD, o N é a fadiga da mistura asfáltica a partir de propriedades advindas do ensaio de caracterização à fadiga da mistura asfáltica, a gente consegue calcular esse dano médio. E esse dano médio é que vai nos dar toda a correlação futura em relação à área trincada, tá? Que é um outro parâmetro importante que demonstra uma grande evolução do método em relação ao método do DNR. Então, Marcos Fritzen, em sua tese de doutorado, em 2016, defendida lá na POP, ele calibrou e validou o dano à fadiga de misturas asfálticas. Certo? Ele pegou, e depois isso foi atualizado, depois de 2016, com mais informações que foram sendo trazidas em função daquele esforço em rede, capitaneado pela Petrobras e ANP. Então ele conseguiu correlacionar aquele dano ou N ajustado, dano médio, em relação à área fissurada a partir das observações de campo. Ora, o dano ou o N ajustado, assim, previsto, e a área trincada, que é uma característica ou uma resposta lá do campo, então ele conseguiu correlacionar a área trincada com esse dano médio. E isso gerou, então, esses modelos mais ajustados e que são capazes, então, de nos trazer a caracterização mais adequada e uma habilidade em termos físicos do que a gente consegue observar lá no campo em relação a algo que é de maneira mais interna na estrutura do concreto asfáltico, que é o dano por fadiga. Então a gente observou, né, a partir dessas análises, observou que o dano médio calculado, conforme eu descrevi anteriormente, ele se relacionava com o nível de degradação por fadiga observado por área trincada lá no campo de uma maneira bastante consistente. E isso é o que foi, que a gente muitas vezes chama de shift factor ou o fator de calibração campo laboratório ou ainda função de transferência. Bom, um outro detalhe importante é que os materiais asfálticos eles começaram a ser classificados em função, inclusive, de classes. No Medina, eu posso colocar as características da minha mistura asfáltica.
vou fazer um ensaio da minha mistura asfáltica e vou levar essa minha mistura asfáltica para o Medina. Então, eu consigo fazer isso a partir daquelas regressões K1, K2 e K3 do modelo de fadiga que vocês já devem ter estudado nas disciplinas de infraestrutura, de materiais de infraestrutura de transportes. E ao aplicar isso, então, eu posso ter uma perfeita avaliação com o material que é o meu propriamente dito. O problema é que, por vezes, eu estou dimensionando, por vezes não, a grande maioria das vezes, eu estou dimensionando o meu pavimento, e ao dimensionar o meu pavimento, eu não sei ainda qual é a mistura que vai para campo. Então, o que eles fizeram? A partir de uma série de dados que a COP tinha, eles utilizaram um fator de fadiga da mistura, certo? E esse fator de fadiga da mistura tem a ver com essa curva de fadiga. Aqui a gente tem a deformação, a tração imposta ao material por compressão diametral, esforços cíclicos, sai de fadiga, portanto, e aqui é o número de repetições que o material está sofrendo. Então, essa área que está compreendida entre a deformação de tração de 100 microepsilon e 250 microepsilon, isso é vezes 10 na menos 6 metros por metro, essa área me dá o fator de fadiga da mistura. Quanto maior for esse fator de fadiga da mistura, melhor é a minha condição do meu material. Com base nisso e com base em um histórico e banco de dados que a COP tinha, de mais de 100 misturas, eles conseguiram classificar ou categorizar classes distintas de misturas asfálticas. E eles observaram que misturas da classe 1 atendiam adequadamente a um tráfego que ia entre 4,5 vezes 10 na 6 até 6 vezes 10 na 6. Classe 2, 6 vezes 10 na 6 até 7,5 vezes 10 na 6 e assim sucessivamente. Então, o que eu posso fazer? Se caso a gente tivesse misturas inservíveis, né, ou misturas muito ruins, a gente também consegue caracterizar. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem as zonas de misturas de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Com base nisso, que depende basicamente do módulo de resiliência da mistura e do fator de fadiga dessa minha mistura, então eu tenho uma determinada mistura e o ponto deu aqui. Deu abaixo da classe 1. Se deu abaixo da zona da classe 1, significa que essa mistura ela não vai se comportar bem para tráfegos inferiores a 4,5 vezes 10 na 6. Então, quando eu vou dimensionar um pavimento para fins de posterior licitação, por exemplo, eu posso, como projetista, especificar qual é o nível ou qual é a classificação, categorização da minha mistura asfáltica. Vamos imaginar que eu queira trabalhar e precise trabalhar por uma questão de tráfego com uma mistura de classe 3. Então, eu não sei ainda qual é o material que o empreiteiro vencedor da licitação vai ter que aplicar lá no campo, então não tem como fazer isso. Mas vamos imaginar que o empreiteiro já venceu a licitação e já vai oferecer ao nosso fiscal um estudo de dosagem. E se esse estudo de dosagem, o ponto que caracteriza a classe da mistura asfáltica, que é o módulo de resiliência, o par coordenado entre o módulo de resiliência e o fator de fadiga, e não estiver situado nessa zona de referência no projeto, que é a zona 3, por exemplo, esse material não poderá ser aplicado lá no campo. E o empreiteiro, de alguma forma, vai ter que fazer ajustes granulométricos, usar de todos os artifícios e conhecimento dele ou de consultores para tentar trazer essa mistura asfáltica para dentro da classe que ele necessita e que ele aceitou e disse que conseguiria fazer quando ele participou do certame do processo licitatório, certo? Por vezes, inclusive, trocar o ligante asfáltico convencional por um ligante asfáltico modificado, quer seja por polímero, por borracha, essa é a condição. Para tráfegos superiores a 10 na 7, né, só aqueles de classe 4 que foram observados
lá na COP, no banco de dados deles, de outras teses que eles adotaram, é que suportavam, então eles tinham que ter acima dessa linha aqui para estar na zona 4. Correto? Bom, então, isso tudo que eu fiz até agora foi só um apanhado para vocês compreenderem o que vai estar sendo simulado ou que está colocado lá no nosso sistema, tá bom? E só para a gente relembrar, quando a gente dimensionou ou fez uma avaliação mecanicista, análise mecanicista, na videoaula anterior, nós tínhamos uma condição de tráfego que era de 1.000 solicitações diárias do eixo padrão por 10 anos, sem considerarmos a taxa de crescimento do tráfego, que me dava um N do Corpo de Engenheiros Americanos, NUSAC, de 3,65 vezes 10 na 6. E esses 3,65 vezes 10 na 6, se nós dimensionássemos o pavimento pelo critério do DNR, método DNR, nós tínhamos 7 centímetros de concreto asfáltico, 20 centímetros de brita graduada simples, e nós tínhamos ainda o solo de fundação, certo? A partir daquela análise mecanicista que foi feita daquela maneira, com um modelo de fadiga que data 1977, e certamente não considera as nossas condições mais atuais em termos de desenvolvimento tecnológico, e eu não posso pegar um modelo qualquer para fazer essa análise, eu tenho que usar modelos mais aproximados do que eu vou utilizar lá no campo. O ideal é que eu utilize modelos compatíveis efetivamente com o material que eu vou aplicar lá no campo. Na hora de fazer a nossa análise mecanicista, a gente chegou a essa condição de estrutura, demandando 17 centímetros de concreto asfáltico. Um tráfego relativamente baixo, 3,65 vezes 10 na 6. Correto? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a mão na massa, mãos à obra, e vamos abrir o Medina, agora o Medina efetivamente, não o AMC, e vamos fazer uma série de simulações. Inicialmente, com aquela condição em que a gente tinha na videoaula anterior, e depois fazendo uma série de análises paramétricas para a gente começar a criar uma certa sensibilidade dos importantes fatores que estão colocados lá e que permitem uma infinidade de associações e de avaliações por parte do projetista ou de quem se utiliza e emprega essa ferramenta que é tão interessante e tão importante. Tenho certeza vai ser bastante importante para o desenvolvimento rodoviário nacional. Então, eu vou pedir um tempinho aqui, vou parar a minha gravação e vocês abram o Medina assim como eu vou fazer. Bem, pessoal, voltamos. E nós voltamos exatamente na tela inicial do Medina, correto? Deve ser o mesmo projeto, deve ser a mesma tela que vocês têm quando abrem o Medina. Tá? Bom, só para a gente lembrar, então, nós estamos no sistema Medina, que é aquele que permite o dimensionamento ou a análise do pavimento em relação à sua vida útil. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos, inicialmente, aqui em cima, um campo que me permite colocar os dados mais importantes. Tá? Então, responsável pelo projeto, a empresa, aqui o projeto, eu posso botar o quilômetro, o trecho, seja lá a informação que vocês queiram colocar. Aqui o modo é importante, porque eu posso estar dentro do modo pavimento novo ou projeto de reforço. Nós estamos, conforme a gente viu anteriormente, né, naquela nossa videoaula anterior, nós estamos interessados em dimensionar um pavimento novo. Essa parte aqui, ela trata da estrutura do pavimento como um todo, certo? Essa camada que está colocada aqui com um sinalzinho de maior e menor é a camada que, se a gente pedir para ele dimensionar, ele vai aumentando as espessuras. Observe que a gente tem a descrição do material, a camada de cima para baixo, 1, 2, 3,
subleito, certo? A gente tem aqui o tipo de material, a espessura dos materiais, o módulo de resiliência e o coeficiente de Poisson das camadas, correto? E a gente tem aqui, ó, a informação sobre os eixos rodoviários. Que eixos eu posso colocar? Se eu apertar aqui no mais, ó, eu vou ver algumas características dos eixos, certo? Mas aqui, então, é a parte do eixo. Então, vamos iniciar. Vocês podem colocar essas informações de vocês. Nós precisamos, inicialmente, colocar a estrutura, que é a estrutura compatível com a nossa que nós tínhamos inicialmente. Certo? Observem que vocês estão trabalhando com 1, 2, 3, mais o subleito. Na nossa estrutura, nós tínhamos o concreto asfáltico, um material granular, que era uma brita graduada, e já o solo de fundação. Então, nós temos que excluir uma dessas camadas. Eu vou pegar essa camada 3 aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para... eu posso adicionar, remover camada, e ainda posso selecionar camada para dimensionamento, que é a espessura que ele vai tentar alterar material e propriedades. No nosso caso, nós temos que remover a camada. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, e eu removi a camada, certo? Então, agora eu estou com as minhas camadas colocadas. Bom, que eu tenho solo de fundação aqui? Tenho subleito com solo, que é esse daqui, solo siltoso NS-. Ele tem um módulo de 189. Observe, eu não consigo mexer nesse módulo. Ó, eu tento editar lá e ele abre essa planilhazinha. Nessa planilhazinha, o que ela permite? Ela permite que eu coloque os dados de um projeto novo. Então, eu vou botar todos os parâmetros necessários desse meu solo. Se eu tivesse esses ensaios daquele solo que a gente fez o dimensionamento, eu poderia colocar projeto, ia dar os nomes, e o nome para esse solo, o apelido do solo dentro do sistema, e uma vez colocado, ele ficaria guardado na memória da minha versão do Medina, correto? Eu não vou fazer isso. Eu tenho 2 materiais aqui disponíveis, tá? E eu vou usar, até porque a gente tem uma certa condição de módulo de resiliência bem diferente, porque eu tenho o NA e o NS linha. Meu material está mais parecido com esse solo, vou adotar esse que é default do sistema. Mas, novamente, eu precisaria carregar com as informações reais do meu solo que foi lá no campo e que eu tive que caracterizar esses solos, tanto em termos de rigidez quanto de dano e deformação permanente. Eu teria que fazer os ensaios triaxiais, dinâmicos, para poder caracterizar a condição de deformação permanente conforme Guimarães 2009. Então, eu vou usar esse daqui. Observe que eu não consigo nem mexer no módulo dele. Ó. Ele está travado. Nem no coeficiente de Poisson. Coincidentemente, é igual ao que a gente usou, mas poderia ser um valor diferente. Certo? Então, tem aqui 0 a espessura, que trata-se do subleito. Tá? Não vou alterar o valor da camada, da espessura da camada. Depois eu tenho o material granular. Observem, eu posso, da mesma forma, colocar os dados do meu material e ele tem aqui uma série de informações na galeria dele, né, no arquivo dele. Então, eu também deveria fazer o ensaio do meu material. Não tendo esses ensaios, eu vou agora, especificamente, adotar esse primeiro aqui, brita graduada Gneiss C1, que é um material que apresenta um módulo de resiliência de 259, que é o mais próximo do que a gente teve lá na nossa simulação, que era 250. Eu vou adotar esse por essa proximidade. Vocês podem depois, se forem usar, e mexendo nisso, vendo qual é o reflexo disso na avaliação do pavimento. Ó, coincidentemente, também já está com 20 centímetros de espessura, que é igual ao que a gente tinha. E agora eu vou no concreto asfáltico. Certo? E no concreto asfáltico, ó, observem, se vocês quisessem trocar esse tipo de material, ó, vocês podem clicar 2 vezes sobre o material de uma determinada camada, ó,
Podem botar concreto asfáltico, asfalto borracha, modificado, concreto compactado com rolo, uma série de outros materiais, tá bom? Eu não vou fazer isso. Então, eu vou continuar com o material que eu tinha, que era um material granular. E, em relação ao concreto asfáltico, eu posso escolher alguns tipos de materiais asfálticos. Inclusive aquelas classes 1, 2, 3 e 4. Mas o ideal, de novo, é colocar as propriedades da minha mistura que eu efetivamente dosei em laboratório e ensaiei adequadamente, inclusive com os ensaios relativos à fadiga dele. Tá? Isso é bastante importante. Aqui tem o FFM, a classe que ele fica. Certo? Então aqui tem as propriedades mais importantes. Eu não posso colocar propriedades de materiais aqui que para o tráfego previsto não atinjam o flow number. Se ele não conseguiu atingir aquele ciclo que eu mostrei na tabela, esse material nem pode ser colocado aqui para fazer a simulação, certo? Porque o software não vai avaliar a participação ou contribuição do concreto asfáltico na degradação por deformação permanente ou afundamento de rocha. Eu vou usar um material aqui, que é esse daqui. Nós temos uma granulometria próxima ao que a gente coloca aqui, com 19 milímetros, certo? Eu tenho máxima, 50 a 70 o CAP, e é esse aqui que eu vou colocar. Observe. Então, eu selecionei esse material, dou um OK, ele já foi para cá com todas as suas propriedades. O módulo de resiliência dele, o coeficiente de Poisson e aquelas propriedades vinculadas à danificação por fadiga dessa mistura asfáltica. No entanto, a espessura ficou em 10 centímetros. Aquela nossa era de 7 centímetros. Observem que vocês têm que usar vírgula, tá? Se fosse 7,5, é 7,5. No nosso caso, era 7 centímetros. Beleza? Então, a nossa estrutura já está contemplada aqui. Tá? Então, vamos voltar lá. Olha só. A gente tinha essa estrutura originalmente. 17, 20 centímetros de brita graduada sempre sobre esse solo de fundação, um módulo de 145. Nós estamos agora fazendo uma simulação no Medina daquela nossa estrutura, correto? Bom, falta ainda a condição de tráfego. Primeira pergunta que ele te faz é qual é o sistema, o tipo de via. Nós vamos colocar aqui sistema arterial principal. Para cada um desses sistemas, conforme a gente já viu anteriormente, tem lá a sua confiabilidade, a área trincada é igual para todos, 30% como sendo o limite, mas a gente também tem lá algumas especificidades em relação ao limite de afundamento de trilha de rocha. Eu vou botar o sistema arterial principal. Bom, eu tenho aqui o VDM do primeiro ano. Era 1000 que a gente tinha verificado lá. Lembra? Nós temos então 1000 vezes 365 vezes o fator de veículo ou fator de equivalência de carga desse caso, que é o próprio eixo padrão, é igual a 1. Né? Então a gente já tem aqui qual é o nosso N total para 10 anos com taxa de crescimento 0. Isso aqui também são valores default. Aí eu posso botar de 1 a 20 anos no período do projeto. Então depois vocês podem brincar e ir mexendo aqui e vocês vão ver como que isso funciona. Então a gente tem o nosso tráfego total de 3,65 vezes 10 na 6. Uma questão importante é relativa a esse fator de veículo aqui, que foi eu estava dizendo que estou desconsiderando o eixo dianteiro, estou considerando só o eixo traseiro, que tem configuração igual ao do eixo padrão. Mas se vocês quiserem trabalhar, vocês podem colocar toda a matriz de eixos de vocês com alguns valores e ele vai calcular esses parâmetros, tá bom? E vocês podem levar essa matriz, que seria mais ou menos aquela tabela que vocês viram na disciplina de infraestrutura de transportes,
que determina o fator de veículo a partir de uma pesagem amostral, por exemplo, certo? Bom, eu não vou usar nada daqui, vou sair porque eu já tenho o tráfego que eu queria, 3,65 vezes 10 na 6. Correto? Bom, então até aqui eu já estou pronto, eu já tenho toda a minha condição estrutural, tenho a minha condição de tráfego, eu estou pronto para fazer dois tipos de análise. Eu posso ou pedir para ele dimensionar, e o que ele vai fazer quando ele dimensionar? Ele vai tentar fazer com que essa camadinha que está marcada para eu dimensionar, observem aqui, ó, ela está marcada. Vamos imaginar que eu fosse marcar o material granular. Eu posso selecionar a camada para dimensionar. Observe que aquele sinalzinho de maior e menor, ele vai migrar para a camada 2. Eu quero que seja a minha camada de concreto asfáltico. Então, para selecionar a camada para dimensionar. Então, eu posso pedir para ele dimensionar e ele vai aumentando essa espessura até chegar a uma espessura que eu vá ter, ao longo desses 3,65 vezes 10 na 6, uma condição de afundamento de trilha de roda inferior ao limite imposto pelo sistema hierárquico da via e uma área trincada não superior a 30%. Certo? É isso que ele vai fazer. No entanto, é importante lembrar que ele vai até 15 centímetros só. Se for necessário mais do que 15 centímetros, o sistema trava e emite um alerta. Tá bom? Então, esse é um importante aspecto. Eventualmente, vocês chegando aqui, vocês teriam que colocar duas camadas de concreto asfáltico, uma de 15 e a outra nova camada, e ele iria, então, no máximo até 30 centímetros de concreto asfáltico. Mas nesse caso é porque espessuras tão grandes assim, o tráfego deve ser bastante elevado. Deve ser também importante considerar aumentar um pouco a robustez dessa estrutura de suporte à camada de revestimento. E a outra análise possível é avaliar a estrutura. Ele vai me dizer o que vai acontecer com essa estrutura sem mexer em espessura nenhuma. Ele vai me dar aqui um parâmetro, um resumo do que acontece com essa condição. Existem alguns atalhos aqui, ó, que é F2, se eu apertar o F2, eu vou pedir para ele dimensionar, e F3, se eu clicar em F3, ele vai fazer a avaliação da estrutura como está. Certo? Eu posso ainda vir aqui e salvar esse meu projeto com um nome. Então, vou botar aqui o nome, vídeo aula Medina. Eu posso procurar onde ele vai salvar, eu já tenho isso aqui no lugar do default dele para mim. Vou salvar e está salvo no meu sistema. Esse vai ser o meu arquivo que vai congregar todas essas informações que eu tenho aqui. Basta eu querer, se eu quiser retomar a análise, eu vou abrir, vou indicar qual o arquivo e a gente tem isso tudo retomado da última vez que eu salvei, né? Com as características da última vez que eu salvei. Eu ainda tenho aqui modelagem e resultados, que como eu não fiz análise nenhuma, ele vai me dar um aviso. Ó, aqui, na verdade, é da modelagem, que não tem problema. Ele vai me dar um aviso porque eu não fiz nenhum tipo de análise. Nessa modelagem, ele me dá os critérios que foram empregados para cada um dos materiais que eu estou empregando, em termos de curva de fadiga, por exemplo, do concreto asfáltico, do material granular para deformação permanente, quais são as propriedades, conforme colocado lá no trabalho de Guimarães de 2009, e do subleito da mesma forma. Tá bom? Então, vou lá para a minha estrutura e vou pedir para que o meu sistema, aqui o Medina, ele faça apenas uma avaliação, não quero dimensionar. Só para vocês verificarem o que acontece. Ó, quando eu faço essa avaliação, ele está me dizendo aqui o aviso. Seção do pavimento analisada, considerada os dados inseridos pelo engenheiro projetista. Nível de confiabilidade, 95%, porque eu peguei um sistema arterial principal. Área trincada estimada do pavimento no fim do período. Que fim do período é esse? Final do período é o nosso N total, 3,65 vezes 10 na 6, corresponde a 10 anos. Então, deu 35%, certo?
Significa, portanto, que para essa estrutura, a minha estrutura é insuficiente, porque eu tenho uma área trincada superior a 30%. E o afundamento de trilha de rodas deu 4,9 milímetros. Bom, se a gente pegar lá qual é a condição de limite, vamos voltar lá para o que a gente tinha. Para o afundamento de trilha de roda, o nosso limite para o sistema arterial principal, ele era de 10 milímetros. Portanto, eu estou dentro do que se esperaria em termos de degradação por afundamento em trilha de roda. Certo? Então, o que me gerou problema aqui, na prática, foi a área fissurada, que deu maior do que 30%. Tá? Então, ele dá um alerta. Tráfego elevado. Se eu clicar agora em resultados, eu tenho algumas informações interessantes. O completo dá meio que um resumo total de toda a análise. Eu posso, inclusive, mandar imprimir ou exportar isso. Tá? Os dados mensais, ele vai me dar o N que foi sendo acumulado anualmente. Observem, como eu não botei taxa de crescimento do tráfego, a cada ano eu tenho 3,65 vezes 10 na 5. Tá? Para que em 120 meses, vamos lá embaixo, ó, eu tenho o acúmulo total de 3,65 vezes 10 na 6. Mas voltando lá para cima, então eu tenho a área fissurada de mês em mês. Olha como ela vai crescendo. Certo? E eu também tenho o afundamento em trilha de roda. Observe que o afundamento em trilha de roda, ele começa já bastante alto nos primeiros meses e depois ele vai tendendo a uma assíntota. Ele não cresce da mesma forma com que a área trincada. Bom, se eu for lá para o final dos 120 meses, eu tinha 10 anos, eu tenho aqui 35,09. Ah, mas quando que rompeu esse meu pavimento? Ah, o meu pavimento rompeu quando no primeiro mês que ele teve mais do que 30% de área trincada. Então foi com 107 meses. Com 107 meses ele rompeu. Certo? E o meu prazo, minha vida útil era 120 dias. Beleza? Então tá bom. Então significa que essa minha estrutura é insuficiente. Bom, se a minha estrutura é insuficiente, o que eu posso fazer é aumentar, por exemplo, a espessura de concreto asfáltico. Vocês podem trabalhar com qualquer condição que torne essa estrutura mais robusta e reduza os esforços gerados no concreto asfáltico e, como consequência, a gente vai ter uma melhoria na vida útil, né? E tentar reduzir esses 35,1. Inclusive, eventualmente, trocar a mistura asfáltica. Então, vamos ver o que acontece se eu passo para 8 centímetros de espessura e peço para ele analisar. Isso eu estou fazendo manualmente. Então, eu peço para ele avaliar a estrutura com 8 centímetros e olha o que acontece. Com 8 centímetros, eu tive 29% de área trincada e 4,4 milímetros. Então, significa que esse meu pavimento, pela metodologia e toda a teoria que deu suporte ao Medina, essa minha estrutura para esse tráfego de 3,65 vezes 10 na 6 ao longo de 10 anos, ela deveria ter 8 centímetros de concreto asfáltico, 20 centímetros de base granular, sobre esse subleito com essas condições. E que o meu material concreto asfáltico, eles deveriam ter essa condição inicial aqui, e em termos de degradação por fadiga e caracterização dele. Correto? Então, com essa condição, eu teria um dimensionamento adequado. Eu vou voltar para 7 centímetros aqui, vou fazer uma análise, de novo, avaliar a estrutura. Eu poderia simplesmente clicar em F3 e ele voltou para o valor que eu tinha lá. Agora eu vou pedir para ele dimensionar o meu pavimento. E ao pedir para dimensionar, observe que ele chegou nos 8 centímetros, talvez dê um pouquinho de diferença em termos de área trincada, mas ele volta para o mesmo parâmetro me dizendo que esse aqui é o resultado que eu deveria utilizar no campo, considerando todas essas premissas e parâmetros elásticos de rigidez e de dano dos materiais que eu estou empregando. Correto?
Agora, pessoal, eu vou propor para vocês o seguinte. Nós estamos trabalhando com tráfego bem baixo. Vamos aumentar um pouco esse tráfego. Vamos trabalhar com um tráfego da ordem de 10/7 para os 10 anos, correto? Para que eu consiga chegar a esse tráfego de 10/7, eu posso ir aumentando esse meu VDM. Vamos imaginar que eu trabalhe com 2.000 o meu VDM por dia, tá? No primeiro ano. Observe que eu estou com 7,3 vezes 10/6. Bom, eu já fiz esse cálculo antes, então eu preciso colocar 2.750. Coloquem esse 2.750. Eu estou considerando que 100% dos meus veículos são veículos comerciais que têm esse fator de veículo. Aqui eu não coloco o VDM distribuído entre veículos de passeio e comercial. Eu já coloco aquele que vai gerar só fluxo importante, sob o ponto de vista estrutural do pavimento, que são os veículos comerciais. Então, com 2.750 veículos por dia comerciais, né, com o fator de veículo igual a 1, eu chego ao longo dos 10 anos sem taxa de crescimento do tráfego a 1,00 vezes 10/7. Será que esse meu pavimento com 8 centímetros, com aquele material, será que ele iria resistir a esse esforço todo gerado sem romper por fadiga? Se a gente tem essa questão a ser resolvida, nós vamos lá em análise e vou fazer a avaliação da estrutura. E ao avaliar a estrutura, o que eu chego é que com 8 centímetros eu tenho 99% de área trincada. Meu pavimento não vai aguentar tudo aquilo, certo? E eu tenho a fundamentaria de roda de 4,8. Se eu quero saber qual o mês que o meu pavimento rompeu, eu vou lá em resultados. Observe que por ano eu tenho 10/6. Então, vamos ver nos nossos resultados os dados mensais e eu vou procurar quando que ele chegou a uma condição de 30%. Ó. Em 45 meses, eu tive uma área trincada de 30,7. 45 meses são menos do que 4 anos, que são 48 meses. Certo? Então, em 45 meses eu já tinha uma degradação por fadiga. Então, em menos de 4 anos eu já tenho meu pavimento rompido, caso eu mantivesse a mesma estrutura com os 8 centímetros. Correto? Então, agora eu vou mandar ele dimensionar meu pavimento. Correto? Vou mandar dimensionar. Então, análise e vou pedir que ele dimensione. Observe que o maior e o menor estão numa camada 1 e é essa camada que ele vai aumentar. Observe o que acontece, então. Dimensionar o pavimento. Ele chegou a 15 centímetros, ou de novo, ele chegou a 15 centímetros e ele não conseguiu, chegou no limite da camada. Significa que com esse tipo de material asfáltico e essa estrutura, eu não consigo convergir para o meu resultado. Eu não chego a uma condição adequada. Ah, mas eu quero saber como é que seria se tivesse 15 centímetros. Então eu boto aqui 15 centímetros e peço para ele analisar a estrutura, certo? Avaliar a estrutura. Quando ele avalia, ó, eu cheguei a 33 centímetros a 33% de área trincada. Ele quase chegou, mas ele não atendeu. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Justamente para provocá-los a trabalhar melhor com essas condições e materiais a serem empregados, isso vocês vão ter que trabalhar depois na terceira avaliação que eu vou propor logo na sequência para vocês. Vocês vão trabalhar com outro tipo de material. Vamos pegar, então, o da classe 1, certo? Classe 1 com... Eu não vou impor por um material que tenha o comportamento, a fadiga de classe 1, uma espessura qualquer. Eu vou pedir para o meu sistema dimensionar. Então, o sistema, ao dimensionar, chegou aos 15 e percebeu que eu não tenho ainda uma condição adequada de dimensionamento. Bom, então classe 1 não adianta. Vou botar agora
um material de classe 2. Então, estou melhorando o comportamento, a fadiga desses materiais, certo? Eu vou pedir para ele dimensionar. Análise, dimensiona. Ó, com 15 centímetros, ele chegou a uma área trincada de 29,1%. Então, se eu tiver um material asfáltico que tem um enquadramento em função do FFM e em função do seu módulo de resiliência, se encontre na faixa aquela correspondente à classe 2, conforme a gente viu anteriormente, esse meu material teria que ter 15 centímetros asfáltico, né, para que eu tenha, ao longo da vida útil do pavimento dos 10 anos, ou o tráfego de 1 vezes 10 na 7, 29,1% de área trincada. Correto? Então, essa seria a minha condição, com afundamento de trilho de roda de 3,1 milímetros. Certo? Bom, vamos adiante. O que acontece se eu colocasse um material de outra classe? Vamos melhorar ainda mais esse asfáltico. Vou pedir para ele dimensionar e vou ver o que vai acontecer. Ó, caiu para 13,2 centímetros. Com 13,2 centímetros, eu tenho o dimensionamento chegando a 28,6% de área trincada. Nosso limite máximo é 30%. E um afundamento de trilha de rodas de 3,3%. Querem ver mais informações sobre isso? Eu ainda posso ver o que acontece com o ATR. Olha só a contribuição de cada uma das camadas. Nessa condição, a gente tem 1,91 milímetros de contribuição do material granular, 1,39 do subleito. Observe que sempre vai ser zero para o concreto asfáltico, uma vez que esse concreto asfáltico ele não contribui com a degradação por afundamento de roda, uma vez que ele está dentro daqueles limites impostos pelo flow number. Bacia de campo aqui, ó, é o que eu esperaria ter de deflexão do pavimento caso eu fizesse o ensaio ou pela viga Bentham ou pelo FWD. Aqui no topo da primeira camada, que é o do concreto asfáltico, aqui seria no topo da segunda camada, que seria da brita graduada simples, e aqui do subleito. Observe que essas deflexões, que a gente vai estudar depois de maneira mais apropriada isso, seria mais para um controle tecnológico, controle de execução camada a camada. Certo? Bom, e se eu botasse a melhor classe de concreto asfáltico, que é a classe 4, e mandasse dimensionar? Olha só, eu teria 10,7 centímetros como sendo suficientes para um perfeito dimensionamento. Certo? Então, observe que aqui a gente continua trabalhando com concreto asfáltico, porém com qualidades distintas. E uma coisa importante, esses concretos asfálticos de classe 4, na grande maioria das vezes, a gente só conseguiria chegar a esse nível de desempenho fazendo alguma modificação no ligante, quer seja por polímero, ligante asfáltico, ou quer seja por uma condição de introdução de borracha no nosso concreto asfáltico. Certo? Bom, ainda seguindo adiante, a gente pode observar também o que aconteceria em termos de dimensionamento caso a gente fosse alterando, por exemplo, o nível de confiabilidade. E isso a gente consegue mediante a alteração desse valor aqui, do tipo de via. Nós estamos num dimensionamento em que chegamos a 10,7 centímetros desse tráfego, com um nível de confiabilidade de 95%. O que aconteceria se eu reduzisse esse nível de confiabilidade? Reduzindo o nível de confiabilidade, é sensível a todos vocês que, para não ter tanta certeza assim, eu posso trabalhar com estruturas menos robustas. Então, se eu mexer aqui e passar para o sistema arterial primário, vamos verificar o que vai acontecer em termos dessa espessura. Se ela vai continuar a mesma ou se ela vai reduzir, ou eventualmente aumentar. Tendência, a lógica, a sensibilidade da gente é que ela vai diminuir.
Vamos mandar dimensionar e ela efetivamente diminui. Eu tenho 9,3 centímetros. Com 9,3 centímetros eu atendi perfeitamente esse tráfego para um nível de confiabilidade de 85%, caracterizado pelo sistema arterial primário. Agora, vamos trabalhar com uma confiabilidade ainda menor, que é o sistema arterial secundário. Mando ele dimensionar e ele vai para 8,3 centímetros, correto? Agora vocês podem fazer esse mesmo exercício com os demais. O coletor primário. Só observem, quando a gente dimensiona o coletor primário, eu voltei para próximo de 9,3, que era o do sistema arterial primário. Porque o coletor primário e o arterial primário, eles apresentam o mesmo nível de confiabilidade. Então eu fiquei quase na mesma coisa, 9,3 antes e 9,2. Porque o nível de confiabilidade é o mesmo. Correto? Talvez a alteração de 0,1 centímetro esteja aqui no nível de área fissurada entre esse e o anterior, que eu não me dei conta e não percebi o que era. Mas vamos ainda para um outro nível. Coletor secundário. Tá? Da mesma forma, faço o dimensionamento e como ele é 75%, ele me deu com 8,2. 75% era o mesmo do arterial secundário em termos de confiabilidade. E o valor de 8,3 que antes eu tinha para o arterial secundário é muito próximo dos 8,2 que eu obtive no nosso sistema coletor primário. E o último deles, e o último dessa nossa bateria e dessa videoaula, é essa aqui, que é o sistema local. O sistema local, se eu mando ele dimensionar, ele fica com 7,4, mas o nível de confiabilidade é de 65%. É muito baixo o nível de confiabilidade, por isso que eu posso trabalhar com um risco maior de ter insucesso no meu dimensionamento e no desempenho funcional e estrutural do meu pavimento. Para 65%, então eu peguei, foi necessário 7,4 centímetros de espessura. Bom, pessoal, conforme vocês estão vendo, há uma infinidade de condições que a gente pode agora começar a trabalhar e que daí cabe a cada um de vocês, conforme suas curiosidades e necessidades específicas. Vocês podem introduzir camada, vocês podem fazer uma série de hipóteses, inclusive verificar a sensibilidade do tráfego. Então agora acho que o mínimo necessário que a gente precisava para poder começar a trabalhar com a ferramenta foi ofertado a vocês a partir dessas videoaulas. Então, daqui para frente, pessoal, acho que cabe a vocês avaliarem melhor tudo isso e gerar os resultados e o conhecimento necessário para fixação desse conteúdo. Em síntese, e de maneira bastante simplista, Medina é isso. Claro que cada item que a gente veio abrindo e discutindo rapidamente, sumariamente nessa videoaula, poderia ter uma abertura muito maior do que essa própria videoaula que sintetizou tudo isso. Mas eu acredito que, na medida em que vocês forem tendo dificuldades e curiosidades, vocês podem se apoiar no material que eu apontei para vocês e também fico à disposição. Ainda só para finalizar, eu coloquei a síntese das simulações que a gente fez aqui, só para vocês terem isso e poderem analisar de uma maneira visual mais interessante o ponto a ponto que a gente foi simulando nessa videoaula com Medina. Portanto, então, pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos. Essa é a última videoaula desse pacote de mecânica de pavimentos e me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas de vocês, tá bom? Esse aqui é meu e-mail e eu fico à disposição. Um grande abraço a todos e mantenham-se saudáveis.